Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Trilha Maçônica. Se você é irmão, comente aqui embaixo de qual loja pertence e deixe seu like. Se ainda não é irmão, seja bem-vindo, comente também, faça amizades e quem sabe um dia a ordem te encontrará. Seja bom no seu coração, faça sempre o bem ao próximo. Já se inscreva no canal, e ativa o sininho, ok? As origens da maçonaria. Iniciamos este vídeo substituindo o nome de maçonaria pelo de movimento, pois torna-se por demais arriscado afirmar-se que a maçonaria surgiu como instituição desde primeiros tempos e suas primeiras manifestações. Ainda dentro do tema ou as origens da maçonaria, necessitamos invocar as raízes do movimento, porquanto, não poderemos precisar o momento exato em que o movimento transformou-se em maçonaria, ou se, bipartindo-se, criou paralelamente a uma primitiva missão, a instituição maçônica. Portanto, iremos nos preocupar, justamente, em situar esta fronteira e dar um ponto de partida à frase clássica todos os autores maçônicos. A origem da maçonaria perde-se nas brumas do passado. Onde surgiu a instituição? Em Sumer, no misterioso Oriente, no Egito, em Israel, na lendária Atlântida, entre astecas ou incas? Jamais saberemos. Porém, em todos os lugares encontramos suas pegadas, que nos conduzem a profundas meditações. Ela surgiu para beneficiar o homem. No livro dos mortos do Antigo Egito encontram-se sinais evidentes de sua existência ou nas pinturas murais, dentro de várias pirâmides, nos instrumentos, vestimentas e aventais, notam-se traços de grande coincidência. Na linguagem desenhada dos papiros, nos monumentos, nos templos e nos túmulos, os símbolos nos conduzem paralelos cientificamente convincentes da existência da instituição. No papiro de Nesi Ansu encontramos a descrição do castigo aplicado ao neófito violador de seus juramentos. No templo de Kenomu, na ilha de Elefantina, de frente a Assuã, existe um baixo relevo que representa dois irmãos saudando-se maçonicamente. O livro do dono da casa secreta e o livro de Dzian contêm uma multiplicidade de símbolos, inclusive a figura do pelicano, comprovando, assim, a presença exuberante da instituição. Entre vários monumentos, restaram no Egito as pirâmides e a esfinge, que comprovam a presença de arquitetos extraordinários, testemunhos sólidos do manejo da instrumentação maçônica. O enigma da esfinge simboliza o próprio enigma da maçonaria, ela está ali, palpável, presente e em destaque, mas dela tudo se desconhece. A maçonaria está presente, em torno dela se erguem as mais variadas lendas, mas continua enigmática. Nos papiros até agora encontrados não há, praticamente, indício além da 18ª dinastia, que informe sobre o monumento e além da 4ª dinastia nenhuma inscrição nas pedras da maiores informes. Nas escavações que se fizeram em busca de antigos despojos havia uma inscrição em que se fala na esfinge como um monumento cuja origem se perde na noite dos tempos, nas brumas do passado ou na neblina da antiguidade, e que foi encontrada casualmente, depois de haver estado enterrada nas areias do deserto, completamente esquecida e ignorada por todos. Essa inscrição pertence ao período da 4ª dinastia, cujos faraós viveram e reinaram no Egito há mais de 6.000 anos. E, para esses antiquíssimos reis, a esfinge já era incalculavelmente velha. Na antiga biblioteca do Museu Britânico existe um documento publicado em 1840 e descoberto por Halliwell. É do seguinte teor: que o Todo-Poderoso Deus Eterno proteja nossos trabalhos e nos conceda a graça de governarmos de tal modo que possamos conformar-nos nesta vida com os seus desígnios e que obtenhamos, depois, de nossa morte, a vida eterna. Queridos irmãos e companheiros, iremos contar-vos de modo claro e sucinto como começou esta importante arte, como mereceu a proteção dos grandes reis e dignos príncipes, e de outras muitas e muitas respeitáveis pessoas. Também queremos vos dar a conhecer, aos que desejam, os deveres que todo fiel maçom está em consciência obrigado a cumprir. As 7 ciências livres, a gramática, a retórica, a dialética, a aritmética, a geometria, música e a astronomia, fundadas todas numa só ciência, a geometria, por meio da qual o homem aprende a medir e a pensar, o que se torna indispensável aos mercadores de todas as corporações. O princípio de todas as ciências foi descoberto pelos filhos de Lameque, Jabal, o maior, descobriu geometria, e Taboukane, a arte de forjar. Para que os seus prodigiosos descobrimentos não se perdessem e passassem à posteridade, o escreveram em pilares de pedra. Hermes encontrou um deles, e estudando as indicações que continha em seguida ensinou a outros o que havia aprendido. Na época da edificação da Torre de Babel, a arte de construir fez com que a maçonaria começasse a adquirir importância e o próprio rei Nemro se fez maçom e demonstrou grande predileção por essa arte e construiu Nínive e outras cidades. Nemrod enviou 30 maçons ao estrangeiro a quem fez recomendações especiais: sede fiéis uns aos outros, amai-vos sinceramente e servi com fidelidade aos que tenham autoridade sobre vós, para que deste modo me honreis a mim, que sou vosso amor e vos honreis também a vós mesmos.
Posteriormente, quando Abraão e sua mulher foram para o Egito, ensinaram um discípulo, Euclides, que se distinguiu especialmente nesses estudos. Euclides chegou a ser mestre nas 7 ciências, ensinou geometria e ditou uma regra de conduta nos seguintes termos. Em primeiro lugar, deviam ser fiéis ao rei e ao país a que pertencessem, a amar, ser fiéis entre si e darem-se o nome de irmãos e de companheiros, elegendo para mestre um ou mais sábio, sem levar em conta, para essa eleição, amizade particular, as condições de nascimento e riqueza, senão dotes de sabedoria e prudência. Todos se obrigavam sob a fé do juramento a observar todas essas prescrições. Muito tempo depois, o rei Davi empreendeu a construção de um templo que se chamou o Templo do Senhor, em Jerusalém. Amava muito aos maçons e lhes comunicou os regulamentos e os usos que Euclides lhe havia transmitido. Morto Davi, Salomão, seu filho, terminou a construção do templo. Enviou maçons a diversos países e reuniu 40.000 obreiros na pedra, a quem chamou, também, maçons, ou dentre esses escolheu 3.000 que foram chamados mestres e diretores dos trabalhos. Também existia naquele tempo, e em outro país, um rei a quem os seus súditos chamavam de Ira, o qual forneceu a Salomão as madeiras para a construção do templo. Salomão confirmou os regulamentos e costumes que seu pai havia introduzido entre os maçons, de modo que a arte da maçonaria afirmara-se no país e em Jerusalém, bem como em muitos reinos e estados. Membros inteligentes dessas associações viajavam para o estrangeiro para se instruírem e ensinarem, ou deste modo, um deles, Minus Manou Gracchus, foi à França e estabeleceu lá a maçonaria. A Inglaterra não desfrutou deste gênero de instituição, a não ser após Santo Albano. Até essa época o rei da Inglaterra, que era pagão, cercara com uma muralha a cidade de Santo Albano, confiando ao santo a direção da obra. Santo Albano retribuiu com bom salário aos maçons e obteve do rei, para eles, carta de franquia que lhes permitia reunirem-se em Assembleia Geral. Presidiu a recepção de novos maçons e lhes ditou regulamentos para sua ordem e governo. Pouco depois da morte de Santo Albano, várias nações estrangeiras lançaram-se em guerra contra a Inglaterra, de modo que, pouco a pouco, esses regulamentos deixaram de vigorar até o reinado do rei Atelata. Este monarca era um príncipe digno, pacificou seu reino e ordenou a edificação de numerosas abadias, de muitas cidades e de outros grandes trabalhos, e que queria muito aos maçons. Porém, seu filho Edwin, que praticava com entusiasmo a arte da geometria, os favoreceu mais ainda, sendo recebido maçom, obtendo do rei, seu pai, uma carta de franquia e autorização de convocar cada ano, a todos os maçons para comunicarem-se reciprocamente as faltas que houvessem cometido bem como as transgressões e castigá-las. O mesmo presidiu em York uma dessas assembleias. Recebeu novos maçons, deu-lhes regulamentos e estabeleceu costumes. Na reunião das assembleias convidou a todos os maçons, tanto aos novos como aos antigos, a comunicarem aos seus companheiros o quanto soubessem acerca dos usos e obrigações impostos aos maçons, no país e no estrangeiro e outras partes do reino. E quando, para responder à solicitação de se apresentarem por escrito os pedidos, encontrarão-se alguns em francês, outros em grego, inglês e outras línguas que convinham e eram idênticos a respeito dos objetivos que os inspiravam. Edwin os reuniu todos em um só livro. E ele, no livro, dizia como se tinha realizado essa descoberta. Recomendou e ordenou que esse livro fosse lido e comentado cada vez que se recebesse a um novo maçom e antes de lhe fazer conhecer as obrigações que lhe impunham. Desde então, até nossos dias, os usos e práticas dos maçons se têm conservado sob a mesma forma, nos limites do poder humano. Em diversas assembleias se estabeleceram leis e ordenações necessárias e úteis, segundo a opinião dos mestres e dos principais companheiros. Termina aqui a tradição baseada em certos relatos históricos transmitidos de geração a geração e que constituem a história verdadeira e autêntica da arte de construir. Porém, a grande fonte de informações, chegada de forma intacta até nossos dias, e para muitos, constituída em livro de cabeceira, estão as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ou seja, a biblioteca que forma as Sagradas Escrituras, fora a única fonte de informações desde o ano 550 a.C., sobre a história da Ásia Menor, contendo feitos minuciosamente narrados, com datas, nomes de personagens e nomes de cidades. Tudo devia ser aceito por fé. O que a Bíblia contava devia ser certo, pois inexistiam provas complementares, e isto porém, até 1843, quando o agente consular francês em Mossul, Paul Émile Botta, já eminente arqueólogo, inicia escavações em Khorsabad, no Tigre, e descobre as ruínas de uma metrópole de 4.000 anos, com todo o seu esplendor, a primeira testemunha. Sargão, o lendário soberano da Assíria. Diz o profeta Isaías, capítulo 20, versículo 1 no ano em que Tarta, enviado por Sargão, rei dos assírios, foi contra Azoto e transformando assim, a lenda em fato histórico comprovado.
Em 1845, outro explorador, desta vez de origem inglesa, a H. Layard, descobre a Nemrod Scaushu, a cidade que na Bíblia se chama Cali, de Gênesis, capítulo 10, versículos 9 a 11 e agora, tem o nome bíblico Nemrod, um robusto caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babilônia, e Araque, e Acad, e Caoné, na terra de Senaar. Daquela terra foi para Assur, e edificou Nínive, e as praças da cidade e Cali. Pouco tempo depois, em outras escavações, a alguns quilômetros, encontraram em Khorsabad, a capital assíria, de Nínive a célebre biblioteca do rei Assurbanipal. O feito deveu-se ao assiriólogo inglês Henry Creswick Ravinson. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, está mencionada Nínive de Assurbanipal. O sábio americano Edward Robinson, nos anos de 1838 a 1852 reconstrói a antiga topografia de Nínive. Em 1842, Richard Lepsius, alemão, empreende uma expedição aos monumentos arquitetônicos do Nilo. Finalmente, o francês Champollion decifra os hieróglifos egípcios, em 1850, e então os preciosos achados e começam a falar. A primeira descoberta dos cilindros cobertos de caracteres cuneiformes feita pelo cônsul inglês em Bassorá, J. E. Taylor, poria, quase um século depois, o mundo em espanto pelo tesouro que dormia em Bassorá, Lutel al-Uqayyar. Em 1929, Charles Leonard Woolley, inglês, retoma os estudos e revela a Ur dos Caldeus, tão comentada na Bíblia. Fixa uma data, em 4.000 anos antes de Cristo. Daquela descoberta em diante, não mais cessaram as expedições, e as novas descobertas sucedem-se. Assim foi encontrado o papirus Orbine que descreve a história de José do Egito, de Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Na Bíblia encontramos grandes períodos de espaços vazios, quando a história dá saltos. Depois da morte de José, há um silêncio de 400 anos. Nós também daremos um salto até 1947, quando um pastor beduíno da tribo dos Taamire, chamado Muhammad Dib, na busca de uma ovelha perdida numa encosta rochosa do Wadi Qumran, divisou uma fenda escura. Penetrando na caverna, encontrou dezenas de cântaros de barro, quebrados, revelaram o conteúdo de rolos de papiro e pergaminho, envoltos em panos de linho, alguns bem conservados, outros quase destruídos. Os rolos foram parar nas mãos dos antiquários, vendidos a preço vil, mas um deles foi ter as mãos do arcebispo ortodoxo de Jerusalém, Yeshua Samuel. O arcebispo guardou o rolo como algo curioso e antigo, até que alguns peritos da América School of Oriental Research os manusearam. Levados para os Estados Unidos e submetidos ao calendário atômico, verificaram os peritos que datavam de 100 anos antes de Cristo. Anos mais tarde, devidamente restaurados, revelaram ser partes dos originais bíblicos. No dizer de G. Lancaster Harding, essa descoberta fosse, talvez, o acontecimento arqueológico mais sensacional de nosso tempo. Descoberto o tesouro, imediatamente foram recuperados todos os rolos esparsos, os quais, ainda agora, estão sendo objeto de pacientes estudos. Do achado, 38 rolos eram textos de 19 livros do Antigo Testamento, escritos sobre pergaminho e papiro, em hebraico, aramaico e grego. De 1950 para cá, anualmente, são encontrados novos pergaminhos, já negociados pelos pastores por preço elevado. Nas proximidades de Qumran foram encontrados restos de uma colônia da seita judaica dos essênios e a eles se atribui a preservação do tesouro arqueológico. Esses pergaminhos vieram confirmar a veracidade do que contém a Bíblia, portanto, a maçonaria, tão fielmente apresentada como a responsável pelas construções arquitetônicas de toda a Ásia Menor, pode aceitar com segurança as Sagradas Escrituras como uma das fontes principais de sua história. A revelação de que o rei Salomão dedicara-se à maçonaria, a arte de construir, vem desde a profecia de Samuel e Samuel, capítulo 7, versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. É em 1 Reis, capítulos 5 a 7, que encontramos os elementos que nos convencem de que a maçonaria já se apresentava tão aperfeiçoada, que fora capaz de influenciar sobre o reinado de Salomão. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvirá que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo, bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém, agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, o adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem,
pois, agora que do Líbano me cortem cedros e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei as soldadas dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém é que saiba cortar a madeira como os sidonios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou, e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo, vou ouvir o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e aí os desamarrarei, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim, deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeiras de faias, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, para sustento de sua casa, e 20 coros de azeite batido, e isto dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão, sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês, 10.000 por sua vez, um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirã estava sobre a leva de gente. Tinha, também, Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas, afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais, estavam sobre aquela obra, 3.300, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Hirão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês Zive, e este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 covados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 covados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. E edificou em redor da parede da casa câmaras, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 covados de largura, e a do meio de 6 covados de largura, e a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos, para não travarem das paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim pois, edificou a casa, e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuado de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 covados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Também, cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, ou desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 covados de tábuas de cedro nos lados da casa desde o soalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 covados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E, por dentro da casa interior, preparou o oráculo, para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 covados de comprimento, e de 20 covados de largura, e de 20 covados de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. E com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim, toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa, também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. E uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados, por 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra de suas asas.
Assim, era também de 10 covados o outro querubim, ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 covados, e assim a do outro querubim. E pôs a esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Também, cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, a verga com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também, as duas portas eram de madeira oleária. E lavrou nelas entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas, as quais cobriu de ouro, também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira oleária da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins, e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também, edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, e com tudo o que lhe convinha. E a edificou em 7 anos. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também, edificou a casa do bosque do Líbano de 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também, as partes e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois, fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento e de 30 covados de largura, e o pórtico estava defronte delas e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também, fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico do juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho, em sua casa, em que morava, havia, outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este também, para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedra finíssima, cortada à medida, serrada a serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também, estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. E em cima, sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande, em redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro, ou assim eram, também, o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão, e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas, e de 5 cevados era a altura de um capitel e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs, assim, também, fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 covados. Os capitéis, pois sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs, em fileira em redor, estavam, também, sobre o outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais, o mar de fundição, de 10 covados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia em redor.
E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 covados cercavam aquele mar em redor, ou 2 ordens destes botões foram fundidas na sua fundição. E afirmava-se sobre 12 bois, e 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a obra de borda de um copo, ou de flor de lírios, ele levava 2000 batos. Fez, também, as 10 bases de cobre, no comprimento de uma base de 4 covados e de 4 covados a sua largura, e de 3 covados a sua altura. E esta era a obra das bases, e tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal, e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros, e debaixo da pia estavam estes ombros fundidos, da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio, e também, sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carros, e seus eixos, e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, e seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor, também, sobre o alto de cada base havia asas e cintas, que saíam delas. E nas planchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, e todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, e um mesmo entalhe. Também, fez 10 pias de cobre, e em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa, porém o mar, pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois, fez Irão, as pias, e as pás, e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, das 2 colunas, e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases, e as 10 pias sobre as bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos estes vasos. Que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, e entre Sucote e Zaretã. E deixou Salomão de pesar todos os vasos, pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também, fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro, e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro. Como também, as taças, e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros, de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também, de ouro. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os vasos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Aqui termina o relato transcrito na pitoresca linguagem bíblica, que lhe dá características de autenticidade. Os aprendizes enfrentam, desde o seu primeiro dia em contato com a sua loja, problemas que poderiam ser superados, caso lhes fosse dado um compêndio que expusesse, em linguagem acessível, o conjunto do que poderíamos denominar de complexo maçônico. A primeira tarefa que se lhe apresenta diz respeito à definição sobre o que seja a maçonaria. Entre tantas definições, escolheremos a mais usual. A ordem maçônica é uma associação de homens sábios e virtuosos, que se consideram irmãos entre si e cujo fim é viver em perfeita igualdade, intimamente unidos por laços de recíproca estima, confiança e amizade, estimulando-se, uns aos outros, na prática das virtudes. É um sistema de moral, velado por alegorias e ilustrado por símbolos. De per si, a definição acima, retirada de um ritual, profundamente analisada, expõe o que, na realidade, todos os maçons desejariam que a maçonaria fosse. A sabedoria e a virtuosidade devem ser entendidas dentro de certos limites, sabedoria maçônica e virtude maçônica, que diferem em muito da sabedoria intelectual e da virtude moral.
A estima, a confiança e a amizade devem ser meios cultivados com afeto e sinceridade para que possam conduzir o aprendiz a participar de uma família feliz, sem problemas, e que busque o aperfeiçoamento geral. Qualquer outra definição que se possa encontrar terá, sempre, a mesma conclusão da união consciente de homens bem-intencionados e que abraçaram um ideal, atitude que, em nosso atual mundo materializado, significa momento de rara beleza espiritual. A maçonaria, pois, é um sistema e uma escola, não só de moral como de filosofia. Seria apropriado dizer que a maçonaria é uma universidade, com os seus complexos que transformaram a simples escola em um laboratório de aperfeiçoamento dos mais elevados deveres do homem comum que é patriota, chefe de família e obediente ao seu Criador. Sempre, porém, a maçonaria cresce quando em seu seio se agrupam homens espiritualizados. O sistema se apresenta velado, isto é, coberto por véus e ilustrado por símbolos. O símbolo será a linguagem usada e os véus, sua filosofia que para ser compreendida se fará necessário pô-la em prática. A maçonaria possui princípios fundamentais selecionados pelos mestres do passado, e que analisaremos. 1. A maçonaria proclama, como sempre proclamou, desde sua origem, a existência de um princípio criador, sob a denominação de grande arquiteto do universo. Com o advento do liberalismo, na confusão das ideias e surgimento das filosofias modernas, Deus foi sendo considerado como uma existência duvidosa. Na fase primária, a maçonaria, quando nem sequer era denominada com este vocábulo, apresentava os seus deuses mitológicos, até que, pela evolução conhecida, fixou-se no monoteísmo, passando a considerar a existência de um só Deus. Mas, para contentar muitos e contornar certas dúvidas, Deus foi substituído por um princípio criador e, mais tarde, para enfrentar o pensamento filosófico moderno, substituído por um termo que poderia amenizar as controvérsias e as correntes formadas, o grande arquiteto do universo. O Deus, impessoal, indefinido, passou a ter forma e aspecto arquitetônico, tornando-se, assim, mais acessível à compreensão dos aprendizes. Hoje, com o conhecimento que temos, sabemos que já não há apenas um universo, mas que existem múltiplos universos, tanto nos sistemas astronômicos como filosóficos, sem falarmos do universo que existe dentro de cada indivíduo ou dentro de cada célula. Não tardará para que a maçonaria deva reformular certos conceitos e alterar sua terminologia, ou acertado seria, que o grande arquiteto fosse de todos os universos. 2. A maçonaria não impõe nenhum limite à livre investigação da verdade e é para garantir a todos essa liberdade que ela exige de todos a maior tolerância. A livre investigação representava, há apenas um século atrás, uma das maiores conquistas da humanidade, porém, hoje, não existe qualquer empecilho às investigações, em qualquer terreno e sob quaisquer pontos de vista. A tolerância dizia respeito ao fato de ser obtida plena concordância para a investigação de um fato. Hoje a investigação, dentro e fora das lojas, é tão ampla e recomendada que não há mais lugar para que a tolerância seja invocada. Este princípio secular, portanto, já está superado. 3. A maçonaria é, portanto, acessível aos homens de todas as classes e de todas as crenças religiosas e políticas. Aqui temos a liberdade de culto e a liberdade política, cultivadas, não desde os primeiros tempos, mas apenas após a Revolução Francesa. Quando fazemos referência aos princípios da maçonaria, devemos ter em mente que a maçonaria é uma instituição moderna, que extraiu suas bases de movimentos passados, colhendo as primícias e conservando o que existia de melhor. Nos dias atuais, em países livres como o nosso, este princípio é conservado tão somente como fator histórico, para relembrar a luta da maçonaria contra o ultramontanismo e o despotismo. A liberdade de manifestação dentro das lojas é assegurada plenamente e a respeito nada há para ser preservado ou conquistado, é o resultado da evolução da democracia e exigência dos próprios maçons e será, inquestionavelmente também, a exigência dos aprendizes. 4. A maçonaria proíbe, em suas oficinas, toda e qualquer discussão sobre matéria política e religiosa, recebe profanos, quaisquer que sejam suas opiniões políticas e religiosas, desde que livres e de bons costumes. Este princípio apresenta-se fundamental e na realidade mantém-se atual e a sua observância é rigorosa. Surgem, frequentemente, dentro das lojas, certos abusos mais ocasionados pelo entusiasmo que pela má-fé, quando um irmão que professa uma determinada doutrina, pretende conquistar prosélitos. O conceito expresso na frase "o livres e de bons costumes" comporta longa dissertação. Liberdade não pode confundir-se com libertinagem, nem bons costumes com atitudes apáticas e neutras. Será alguém de comportamento comum, preocupado em contentar a todos, e que busque atitudes acomodadas, um elemento de bons costumes? O bom costume é o bom hábito, é a atitude positiva e construtiva. A maçonaria não compactua com omissões, mas exige definições.
As qualificativas do livre de bons costumes são exigidas dos candidatos, portanto, não diz respeito apenas ao comportamento após a iniciação e em loja. Grosso modo, ser livre de bons costumes traduz um determinado comportamento no mundo profano. 5. A maçonaria tem por fim combater a ignorância em todas as suas modalidades. É uma escola que impõe este programa: vou obedecer às leis do país, viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo, trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva e pacífica. O combate à ignorância ainda é tarefa ingente que não pode ser concluída tão cedo, ou mormente em nosso país, onde há tradições superadas que se preocupam em desmentir até princípios morais para impor uma única religião. O analfabetismo, o desamor à leitura, às artes, ao convívio social, são empecilhos tremendos para vencer a ignorância. O comodismo do povo, aliado ao egoísmo, por outro lado, são atitudes que conservam a ignorância. A grande luta que preocupa a maçonaria, na realidade, é o combate à ignorância. As demais modalidades dizem respeito a uma conduta moral e política, que obviamente deverão ser destacadas, pois é tarefa genérica a todas as instituições similares, como os clubes de serviço e as entidades sociais. Praticar a justiça, amar o próximo, trabalhar incessantemente pela felicidade do gênero humano e conseguir sua emancipação progressiva e pacífica, são atitudes externas e que visam a pessoa humana dentro da célula social. Contudo, embora de forma intrínseca e oculta, há a preocupação da maçonaria de atingir aspectos mais profundos da evolução espiritual, dentro de uma programação intelectual e ou religiosa, para que o homem não perca a fé em seu Criador. Maçonaria proclama uma doutrina apoiada nas seguintes bases: para elevar o homem aos próprios olhos e torná-lo digno de sua missão sobre a terra, a maçonaria erige em dogma o que o grande arquiteto lhe deu, como o mais precioso dos bens, a liberdade, patrimônio da humanidade inteira, cintilação celeste que nenhum poder tem o direito de obscurecer ou de apagar, pois que é a fonte de todos os sentimentos de honra e de dignidade. Desde a preparação do primeiro grau até a obtenção do mais elevado da maçonaria, a condição primordial, sem a qual não se concebe o aspirante, é a reputação de honra ilibada e de probidade inconteste. Aquele para quem a religião é o supremo consolo, a maçonaria diz: cultiva, sem cessar, tua religião, segue as aspirações de tua consciência. A maçonaria não é uma religião, não tem um culto, quer a instrução leiga, ou sua doutrina condensa-se nesta máxima: ama teu próximo. Aquele que, com razão, teme as discussões políticas, a maçonaria diz: eu condeno qualquer debate, qualquer discussão político-partidária em minhas reuniões. Serve, fiel e devotadamente, a tua pátria e não te pedirei contas de teu credo político. O amor à pátria é perfeitamente compatível com a prática de todas as virtudes. Minha moral é a mais pura, pois, funda-se sobre a primeira das virtudes, a solidariedade humana. Não se deverá, porém, confundir a expressão a maçonaria erige em dogma com a existência de dogmas, pois não há lugar na maçonaria para dogmas que, aliás, são combatidos. Trata-se de, apenas, uma expressão figurada para enfatizar a frase. Todos os rituais adotados no Brasil, quer os impressos anos atrás, quer os atualizados, contêm em seu preâmbulo esclarecimentos sobre o aspecto físico do templo e o comportamento do maçom, até ser iniciada a sessão ritualística. A orientação que passaremos a transcrever se nos parece a mais adequada, pela sua clareza e simplicidade.